Sabe, a gente está numa série aqui na família Desascópio, você que tem acompanhado, e eu até te convido a ver as ministrações que passaram, foram incríveis. O Fábio e a Dani ministraram, o Léo ministrou, o Vitor Vieira esteve aqui com a gente, ministrou. Semana passada o Bob ministrou, Bob Sorg. Foi um banquete. Esse mês foi um banquete que o Senhor nos preparou. E nós estamos falando sobre oração, viver uma vida de oração. E, gente, se tem algo que é desafiador, é oração. Uma vez eu ouvi o John Piper dizendo o seguinte, ele dizia assim: olha, é muito mais fácil pregar do que orar. É mais fácil pregar do que orar, né? E aí ele disse assim, por exemplo, algumas vezes eu já preguei mal. Eu nunca vi o John Piper pregando mal, mas ele falou que já, né? Algumas vezes eu já preguei mal, mas eu nunca, no meio da pregação, esqueci que eu estava pregando. Ele disse, mas diversas vezes, no meio da oração, eu esqueci que eu estava orando. É muito mais difícil orar do que pregar. E oração realmente é um grande desafio. Mas eu creio que um dos motivos de a oração ter sido assim um desafio para muitos discípulos de Jesus é porque nós queremos simplesmente inventar a oração. E eu digo para você que realmente é difícil conversar por muito tempo com alguém que você não conhece. Não sei se já aconteceu, né? Você ficar, sei lá, numa sala de espera, alguma coisa, ter que ficar inventando assunto com alguém que você não conhece. Eu não vou falar o nome de ninguém aqui, mas, por exemplo, teve alguns podcasts que foram desafiador para mim fazer. Por quê? Porque eu não conhecia tanto a pessoa. E aí chegava uma hora que eu falava, meu Deus, o que eu pergunto e tal. Eu não sei se vocês viram, mas há um tempo atrás eu tive a oportunidade de fazer o podcast com o Francis Chan. Gente, eu tão sonhado. Não sei se vocês já viram um meme que tem um menininho que fala assim, eu vi o Zico. Eu tava daquele jeito, sim, eu vi o Zico, gente. E com certeza foi uma das pessoas que mais me influenciou na minha vida. E, cara, Deus deu essa oportunidade de fazer um podcast com ele. Então eu fui lá na casa que ele estava hospedado, montamos as câmeras, tal, numa mesa assim. E até vai sair em breve esse podcast. E eu podia fazer, sem brincadeira, eu poderia fazer 3 horas, 4 horas de podcast com o Francis Chan. Por quê? Porque eu tinha lido os livros dele. Eu sabia que assunto conversar com ele. Eu sabia o que perguntar. Eu sabia as dúvidas que eu tinha. Por quê? Porque eu tinha lido os livros que ele escreveu. Por que da nossa dificuldade de orar? Porque muitas vezes a gente não sabe qual é o assunto que Deus quer conversar. Muitas vezes a gente tem muita dificuldade de passar um tempo com o Senhor porque a gente não sabe qual é o assunto que Deus quer conversar. A gente não sabe sobre o que Ele quer falar. Então, é muito comum a gente querer inventar a oração. E no primeiro dia, a gente está aqui num propósito com a igreja de jejum, 21 dias. E no primeiro dia você vai, cara. Você tem lá, Senhor, sobre isso, sobre aquilo, tal. Mas no segundo você percebe que você vai repetir nas pautas. No terceiro você está falando a mesma coisa. No quarto você vai falando, meu Deus, está fazendo sentido isso aqui e tal. Por quê? Porque começa a se tornar monótono a oração. Então, um tempo atrás, eu tive a oportunidade de ficar lá na casa do Dwayne Roberts e da Jennifer. E foi assim um tempo muito especial, porque a gente estava indo para passar um período no Kansas, no ano passado, no Kansas. E assim, o nosso coração era, eu quero ir lá na sala de oração, eu quero ir lá no IHOP, conhecer o Mike Bickle, né? E aí o Mike vai colocar uma unção de oração na minha cabeça aqui, vai ser incrível, né? E realmente foi muito legal. Você ir na sala de oração e ver uma sala 24 horas, 7 dias por semana acontecendo e tal. Mas deixa eu te falar o que mais me abençoou nesse período em Kansas City. O que mais me abençoou, o que me marcou naquele lugar, foi quando eu acordava, eu tava no porão, né? Tinha uma casa embaixo assim da casa do Dwayne. Tava naquela casa e de vez em quando eu subia, porque só tinha cozinha lá em cima. Eu subia de manhã e o Dwayne e a Jennifer, numa sala, os dois com a Bíblia aberta, com o cobertor assim na perna, com a Bíblia aberta, e eles orando juntos, todos os dias, todas as manhãs. De vez em quando dava pra ouvir assim, murmurando assim, uma oração, e como aquilo marcou eu e a Val. Então um dia eu cheguei para eles e falei, olha, ensina-nos.
E ele disse, olha, o que a gente está fazendo nesse momento, por exemplo, é orando os salmos. Nós estamos orando os salmos juntos. E aí eu comecei eu já tinha ouvido sobre isso, eu já tinha feito isso, mas de alguma forma tem hora que clica dentro de nós e fala, não, é isso. E a gente começou então a orar a palavra. Deixa eu te falar uma coisa. No momento em que a gente começou de forma ainda mais intencional, orar a palavra de verdade, você é ao contrário, você tem que parar, porque o tempo não é suficiente. Você tem que olhar, porque você tem compromisso, às vezes tem texto que você para no meio, porque você não consegue nem ir até o final daquele texto, de tanto assunto que você tem com o Senhor. Então o que eu queria falar com você hoje? Eu queria conversar com vocês sobre a gente orar a palavra de Deus. Eu queria te ensinar e conversar sobre a importância da gente orar as Escrituras. E aí o que eu vou fazer? Vou te falar alguns argumentos aqui, um pouco do como, e aí nós vamos fazer uma prática. Tá? Nós vamos orar juntos, um salmo aqui para praticar. Então, eu queria que você abrisse sua Bíblia em segunda carta de Paulo aos Coríntios, segunda Coríntios, abre aí capítulo de número 3. 2 Coríntios, capítulo de número 3. E eu quero ler o finalzinho, que é versículo 16. Então, qual é o contexto? Paulo está dizendo que quando ele usa aquela figura de Moisés com véu no rosto, cobrindo a glória, né? E ele diz o seguinte, que até hoje, quando a lei era lida ali pelos judeus, o véu continuava no rosto deles. Então, eles estavam cegos. Eles não conseguiam, mesmo diante das Escrituras, enxergar o que é que a Escritura estava falando. Eles não conseguiam ver o Senhor, eles não conseguiam enxergar Cristo ali. E olha o que diz no verso de número 16, que poderoso. Mas, quando se converterem ao Senhor, então está falando do judeu, mas também está falando da gente, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Gente, olha o que está dizendo esse texto. Ele está dizendo o seguinte, quando alguém se converte, ou a gente poderia dizer, o que é se converter? Se converter é ter um véu tirado do rosto, é ter escamas tiradas dos olhos, é ser curado de uma cegueira e de repente você começa a ver. A ver o que, Douglas? A enxergar Cristo, a enxergar Deus. Porque esse véu é tirado e agora, quando eu vou para as Escrituras, eu passo a enxergar. E por que a importância de enxergar? Por que a importância de contemplar a glória de Deus? Porque esse é o único caminho para ser transformado pelo Senhor. Cara, a gente fala muito sobre santidade, a gente fala muito sobre uma vida reta, a gente fala muito sobre vencer os pecados, mas a verdade, muitas vezes, a gente está tentando no nosso braço vencer o pecado. Nós estamos tentando no nosso esforço conseguir. E eu sei, porque eu vi a mesma situação, falhamos miseravelmente. Na verdade, a gente consegue por umas semanas, às vezes alguns meses, tal, mas logo voltamos. Por quê? Porque são mudanças externas, são tentativas de mudar comportamento, rotina, tira de perto isso aqui que te faz pecar, muda de casa e tal. Mas aí com o tempo, quando você vê, você está de volta naquilo ali. Por quê? Porque não foi mudado de forma interior. Agora, só tem um jeito de ser mudado de forma interior. E o que ele está nos ensinando aqui. Olha como nós somos transformados. Nós somos transformados de glória em glória na mesma imagem. Deixa eu te falar uma coisa sobre quem você é. Hoje você é resultado daquilo que você contemplou sua vida toda. Cara, foi muito doido, que um dia eu parei para pensar. Falei, cara, peraí, deixa eu ver o que eu estou fazendo na minha vida. Eu estou liderando uma igreja, né? E aí eu tenho uma editora, que é uma loja virtual, e eu tenho um programa de TV, né, que na verdade se chama YouTube agora. E aí quando eu olho, era exatamente o que o meu pai faz. Uma igreja,
com uma editora e ele tinha programa de televisão e agora ele bem mais focado lá no YouTube, porque e não é intencional, não é assim, ô pai, vou fazer tudo igualzinho você. Não, você contemplou a sua vida inteira, você contemplou e você vai sendo transformado à imagem daquilo que você contempla. Não adianta, nós todos aqui vivemos a cultura brasileira. Por quê? Porque nós lemos muitos livros sobre a cultura brasileira. Não. Porque nós contemplamos os brasileiros todos os dias e aquilo vai nos transformando à imagem do que a gente contempla. Gente, só tem um jeito para ser uma cópia de Jesus. Só tem um jeito de nós nos tornarmos uma cópia de Jesus. Se você contemplar Jesus, não tem como copiar o que você não vê. Qual é uma das figuras que Jesus usa? Vocês são meus discípulos, vocês me seguem. Não tem como seguir o que você não vê. Então nós precisamos contemplar ao Senhor. Nós precisamos, então, conhecer. É por isso que nós estamos nesse jejum, nessa oração. Nós estamos cantando, nós estamos falando, Senhor, abre os nossos olhos, nós queremos te ver. Nós queremos contemplar quem tu és. Então, é o único caminho para transformação. Agora, o que é esse contemplar? Né? A gente tem, por exemplo, a história de Saulo, a história de Saulo, e que depois você conhece também como Paulo. Ele está no caminho de Damasco e de repente o Senhor aparece para ele e ele contempla ao Senhor. Ele tem uma visão ali e provavelmente ele teve outras depois na vida dele. Então, sim, existe esse contemplar, vamos chamar assim de drástico, né? Essa experiência de alguns contam de um Jesus apareceu e num sonho ele veio, ele falou, ele sentou na cama. Acontece isso. Isso é maravilhoso e todos nós aqui oramos constantemente. Senhor, nos deixa um dia ter uma dessa. Mas a verdade é que existem muitos cristãos que em sua vida inteira nunca tiveram uma experiência como essa. Eu não tive uma experiência como essa, como uma de Saulo como de João na ilha de Patmos, não. Agora, do que nós estamos falando quando a gente fala sobre enxergar Jesus? Nós estamos falando sobre contemplar Ele na palavra. E sabe que, apesar de ser maravilhoso essa questão de você ter uma experiência drástica com o Senhor, esses homens tiveram 1, 2, 3. Só que eles viviam todos os dias dele. Fazendo o quê? Contemplando ao Senhor. Quando ele está falando com a igreja de Corinto, ele não está falando, olha, fica aí orando e pedindo para que Jesus apareça de um jeito... Não, ele está dizendo, contempla o Senhor todo dia. Em família, sozinho, através, principalmente, da palavra. Então nós vamos ter que, para contemplar o Senhor, nós vamos ter que meditar. Qual está sendo o problema, gente? Nós estamos passando sempre muito rápido por tudo. Uma coisa que tem me incomodado profundamente nesses últimos dias, assim, eu não sei vocês, mas é cortezinho do Instagram. Porque é uma mensagem de 1 hora... que eles ficam pondo os 20 segundos pra gente, os 30 segundos pra gente. E é legal, porque é uma isca para, olha, assiste o todo ali. Mas a gente começou a ficar viciado em pílulas, né? Em pílulas, em rápido. E não tem contemplar o Senhor rápido. Não tem meditação rápida. A palavra meditação nas Escrituras tem muito a ver com mastigar. Já foi nutricionista? E ela falou pra você mastigar quantas vezes? Quantas vezes tem que mastigar? Quem sabe aí? 20 vezes, meu irmão. Vira líquido na sua boca. Você bebe a sopinha, vai virando. Porque sem mastigar. Só que, repara, vamos falar da vida física. Nós não sabemos mais mastigar. A ponto de alguém tem que falar pra gente assim, mastiga. Agora tem um monte de aplicativo, sabe do quê? De respirar. Nós estamos perdendo a capacidade de respirar, gente. Porque nós estamos assim tão acelerados que tá tendo... o meu relógio tinha um negócio, até desliguei, que ele apitava, respire. Tempo de... Gente, se eu não respirar, eu vou morrer. A meditação tem muito a ver com mastigar, que é tirar todos os nutrientes que você consegue daquilo ali que foi colocado na sua boca. Então, nós, quando vamos orar a palavra, por que é tão poderoso? Porque é um exercício de meditação. É um exercício de mastigar a palavra de Deus. Então eu vou te dar um exemplo. Eu tô já há alguns dias já, perto de quase um mês aí, em Colossenses 1, né?
E aí você fala, mas Douglas, você não vai bater sua meta de leitura? Não tem meta de leitura, porque esse aqui é um livro para a vida inteira. Fica tranquilo, nós temos mais 50, 60 anos aí se a gente fizer exercício físico aí. Menos, né? Alguns tem menos, mas tem muito tempo ainda, entendeu? Muito tempo ainda. É um livro para a vida inteira. Então é lógico, é importante. E faça isso. Não, esse ano aqui eu vou ler a Bíblia inteira, ou vou ler em 90 dias a Bíblia inteira, vou ler em um mês a Bíblia inteira, vou ler 10 vezes a Bíblia inteira. Faça isso também. Mas nós estamos convidando você agora para meditar. Não é sobre a quantidade, é a qualidade, a profundidade. Então, eu estou aqui no... quem nos tirou do império das trevas, ele nos transportou para o reino do seu Filho amado, nós temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, ele é a imagem do Deus invisível, primogênito da criação. E, cara, em cada versículo você para e você começa a meditar. Você começa a mastigar, você começa a repetir isso. Ele é a imagem do Deus invisível. Então, peraí. Quer dizer que o nosso Deus não é mais invisível. Nosso Deus agora tem uma imagem. E não é uma imagem que eu esculpi, que eu inventei e fiz a minha imagem. Não. Ele revelou pra gente a imagem dele. Então, todos adoram um Deus invisível e muitas vezes bem projetado de quem eles são. Nós não. Nós temos um Deus que pode ser visto, ouvido e apalpado por nós. Ele se revelou a nós. E aí você começa a ser obrigado. Obrigado porque nós não adoramos mais um Deus invisível, mas nós sabemos quem Deus é, que está estampado na face de Jesus. E aí, obrigado porque está aqui. Suas palavras, o que o Senhor gosta, o que o Senhor não gosta, está aqui, o Senhor não é mais um Deus invisível. E aí você lembra que, peraí. Ele disse que eu sou a imagem dele. Então agora eu posso perguntar, Senhor, como é que eu posso crescer em ser a tua imagem? Como é que eu posso olhar mais para Jesus e saber quem eu sou? E aí você começa a orar isso, e aí o primogênito da criação. Então peraí. Isso significa que ele é o herdeiro de tudo, porque o primogênito era quem herdava, era o herdeiro. Ele é o herdeiro de tudo, e então quer dizer que tudo que foi criado para ele herdar, então quer dizer que eu sou a herança do Senhor. A minha vida é a herança do Senhor. Eu sou um presente para ele, é isso? E aí você começa a meditar, e gente, isso começa a transformar você. E sabe, todas aquelas vezes que você ouviu, você é um lixo, você não presta, fulana não vai dar em nada. Você não vai conseguir. E todas as vezes que você foi machucado, agora você vai ficar ouvindo. Você é a minha herança. Você é o meu tesouro. Você foi criado para mim. Sabe quando o pai pensou num presente pro filho, ele fez você. Foi um anel de diamante. Não foi um iPhone 14. Não, ele pensou, vou fazer ele. Vou fazer ela. E eu vou dar como herança pro primogênito. Gente, e aí isso começa a sobrepor a tanto de mentira que você ouviu. É quando a gente começa a ser transformado pela palavra. Então a pergunta é, como que nós vamos fazer isso? Então vamos lá, algumas coisas bem práticas. Primeira coisa, esse é o único livro que você sempre está lendo na presença do autor. Então eu tenho feito um exercício que eu quero propor para vocês. Por exemplo, aqui no texto de Colossenses ele é a imagem do Deus invisível. Eu tenho praticado declarar ele, tu és a imagem do Deus invisível. Por quê? Porque eu estou na presença do autor. Ele é o primogênito. Não, tu és o primogênito. Ele nos tirou do império das trevas. O Senhor me tirou do império das trevas, porque eu estou lendo com ele na minha frente. Até melhor, né? Com ele em mim. Então nós estamos com ele, lendo com ele presente. Então não se esqueça disso. E por isso que é a oração. Você vai agora para as Escrituras sabendo que o autor está na mesa. Então é uma interação constante com o autor. Senhor, o que o Senhor quis dizer aqui? Senhor, o que significa isso aqui? Senhor, eu não estou conseguindo entender, me mostra mais aqui do que o Senhor está falando. Então, primeira coisa, o autor está sempre presente quando nós estamos lendo, meditando e orando a palavra. Segundo, sem pressa. Eu já disse, vou repetir, sem pressa, não há metas. Tá? Não é, precisa essa semana terminar Colossenses 1. Não tem. Quando você vai orar a palavra de Deus, é o que o Espírito for te conduzindo naquele momento, tá? Teve vezes eu e a Val começar a fazer o salmo e parar no meio, e voltar no outro dia, e pular um e ir para o outro, e não tem a meta, não tem pressa. Sabe,
o objetivo é deleitar-se, é saborear. Então, imagina, você está diante do maior banquete que a gente poderia estar e falar assim, eu preciso comer rápido. Não, você precisa se deliciar, se deleitar e deixar o Senhor falar com você. Algumas coisas que vai acontecer quando você for orar a palavra, né? Claro que existem textos mais fáceis e textos mais difíceis. Quando Davi começa lá a querer cortar a cabeça de todo mundo, matar inimigo, realmente é desafiador a oração. Mas assim, você pode fazer algumas coisas diante do texto, ok? Por exemplo, que isso vai sempre acontecer, arrependimento, ok? Arrependimento. Então você pode estar diante de um texto que fala sempre agradeça, tá? Que nós devemos sempre agradecer. Então, naquele momento eu posso parar e me arrepender. Senhor, constantemente eu tenho murmurado. Senhor, constantemente eu tenho me esquecido de todos os seus benefícios para comigo e eu fico murmurando. Senhor, ontem eu reclamei. Senhor, ontem eu estava lá murmurando para minha esposa e tal. Então, pode ser você vai parar e a Bíblia está te lendo. A Bíblia está te acusando. A Bíblia é essa espada afiada, não para eu cortar meu irmão, é para fincar no meu próprio coração. Então, eu vou parar ali e vou me arrepender daquilo ali. Senhor, eu não tenho vivido como a sua imagem. Senhor, muitas vezes eu desconfiei. E Senhor, eu ainda estou vivendo um estilo de vida do império das trevas, mesmo tendo sido transportado para o reino do seu Filho amado. Então, você vai se arrepender. Isso é um ponto. Segundo, você vai agradecer. Direto você vai estar diante de promessas. Então, por exemplo, você foi tirado do império das trevas e transportado para o reino do Filho amado. Então, você está diante de uma promessa, de um fato que foi consumado. E ali nós vamos parar e vamos fazer o quê? Agradecer. E ali nós vamos louvar o Senhor. Vamos agradecer porque aquilo é nosso. Meu irmão, isso aqui é seu e ninguém pode tirar. Não tem crise, não tem pessoa, não tem doença, não tem nada pode tirar. O diabo não pode tirar isso aqui de você. É seu. Isso aqui é seu. Você é filho de Deus, Senhor. Obrigado, Senhor. O Senhor nos adotou. Enquanto éramos inimigos, o Senhor nos adotou. Isso é meu. E você vai agradecer e você vai adorar o Senhor por aquilo. Você pode, então, se deparar com algo que você não está conseguindo viver. Então você se arrependeu, mas agora tem algo diante de você. E aí é a hora de pedir ajuda. Pedir ajuda, Senhor, me deixa contemplar mais isso em Ti, mas também que o Teu Espírito Santo me ajude a viver isso. Então, direto eu estou aqui, eu falo, Senhor, me ensina a viver como alguém que é a imagem de Deus. Senhor, me ensina a viver o estilo de vida do reino de Deus, do Filho amado. Senhor, me ensina que, porque tudo foi criado para Ti, por Ti e para Ti. Me ensina a viver para Ti. Porque um monte de vezes eu estou vivendo para mim, Senhor. Um monte de momentos eu estou vivendo para mim. Então, me ensina. Então, você vai pedir ajuda. Ok? Arrependimento, agradecimento, pedir ajuda e, por último, você vai contemplar. Você vai contemplar Ele. Então, em alguns momentos você vai parar e você vai enxergar Ele. Não o Deus que você está imaginando, não o Deus que você queria. O Deus que está aqui. Porque tem horas que é o Deus justo, que pune os inimigos e você vai contemplar a justiça de Deus. E tem horas que é um Deus que está revelando seu amor e ali graça em uma situação e você vai contemplar a graça de Deus. Então o que eu tenho feito? E eu queria dar essa dica para você. Esteja sempre com um papel junto, tá? Eu tenho feito no meu computador. Eu escrevi lá assim no meu computador. Jesus é... 2 pontos. E aí, eu estou no texto e fala que Ele é a imagem de Deus invisível. Eu escrevo lá, imagem de Deus, do Deus invisível. E aí, está aqui que Ele é o primogênito, herdeiro de tudo. Eu escrevo lá, herdeiro de tudo. O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo a minha lista de tudo que eu já conheço do Senhor. Gente, deixa eu te fazer uma pergunta. Se eu falasse para você, cara, você tem 10 minutos para falar de Jesus aqui, você teria conteúdo para preencher 10 minutos? Daquilo que você conhece dele. Então você vai encontrar os atributos de Deus para que você possa contemplar. E cada vez que você contempla, se prepare, meu amado, você vai sendo transformado à imagem dele. Toda vez que você enxerga, tu és manso. Toda vez que tu és humilde. Olha isso, olha essa humildade. Como é que você fica falando para todo mundo? Não conta para ninguém. Eu te curei, não conta para ninguém. Deus, eu posto tudo que eu faço.
O pessoal sabe o que eu almocei. E você está falando para contar para ninguém uma coisa maravilhosa. Que humildade é essa? O senhor não pensa no Senhor e você vai contemplando e tendo a sua lista. Daqui a pouco sua lista tem várias páginas. Várias e várias páginas de quem Deus é. E é lindo, que é como o Bob pregou no domingo. Aquilo é seu. Você não vai falar assim, nossa, você estava ouvindo uma pregação? Estava ouvindo uma pregação, estava ouvindo num livro, estava ouvindo... Não, eu estava no momento com o Senhor. E Ele me mostrou. E é muito poderoso quando você se depara com Deus é amor. E você já ouviu 1 milhão de vezes que Deus é amor. E de fato, muitas vezes não fez nada em você. Mas de repente você está ali. E aquilo acende dentro de você. E é como o Bob falou na pregação, você vai contar para alguém e não tem nem graça para outra. Porque é seu. É do seu tempo com Ele, da sua intimidade com Ele. Então, eu queria falar para você. O Senhor quer nos levar para um outro lugar. E eu creio que isso passa em a gente aprender essa dinâmica de orar com as Escrituras. De orar com os 2 cotovelos ao lado da sua Bíblia. Orar a resposta. Orar o que Deus quer ouvir. Orar a palavra dEle. E conversar com Ele constantemente a partir do assunto que Ele está puxando. Do assunto que Ele quer falar. Então, eu queria fazer isso com vocês agora. Nesses próximos minutos, antes da gente encerrar esse nosso tempo aqui, cada casa vai cear, eu queria que a gente orasse. E eu queria que a gente orasse a palavra. Então nós vamos abrir Salmos 63, ok? Salmo 63. E eu vou pedir a ajuda do Fábio e da Dani para a gente orar juntos, então, esse salmo aqui. E eu queria que você que está aí em casa, você pegasse sua Bíblia, você vai abrir também Salmo 63, ok? Se você tiver com o seu device aí, seu celular, abre aí Salmo 63 e você vai acompanhar junto com a gente. Eu quero que você ore. Você pode prestar atenção no que a gente está orando, mas eu quero que você ore também aí nas casas, ou você que está em casa familiar ou sozinho, pega aí a Bíblia. Salmo, capítulo de número 63, ok? Então, eu vou começar. E aí depois a Dani, depois o Fábio, e a gente vai fazendo essa dinâmica aqui. Salmo 63 diz assim: ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de Ti, e a minha carne te deseja muito, em uma terra seca e cansada, onde não há água. Pai, nós queremos declarar aqui hoje, Tu és o nosso Deus. É muito bom poder dizer isso, Tu és o nosso Deus. Nós somos Teus e Tu és nosso, Pai. O Senhor não é um Deus, não. Tu és o meu Deus, Pai. Tu és o meu Pai, Senhor. Eu creio que é uma revelação maior do que até que Davi tinha alcançado aqui. Tu és o meu Pai. Tu és o nosso Pai. E Pai, nós queremos Te buscar, Senhor. Senhor, até mesmo nas madrugadas, nos momentos escuros da nossa vida, nos momentos de angústia, nós queremos colocar algo diante do Senhor aqui. Nós queremos Te buscar, Pai, porque a nossa alma tem sede de Ti, Senhor. Pai, eu quero dizer, a minha alma tem sede do Senhor, a minha alma necessita do Senhor, assim como o meu corpo, Pai, morre sem água, Pai, a minha alma, Senhor, ela perece, Senhor, se eu não tiver a Ti, Pai. Então, Pai, a minha carne Te deseja muito, em uma terra seca e cansada. Pai, nós vivemos em uma terra seca e cansada. Pai, eu olho ao redor e parece que todos estão cansados, Pai, porque nós não encontramos refúgio nesse mundo, Pai, nessa vida. A gente fica correndo de um lado por outro, Pai, e nós aqui hoje queremos nos arrepender por isso, Pai. Por na madrugada ter buscado em tantas outras coisas e tantos outros lugares, e nós estamos aqui confessando diante do Senhor, nós não achamos, Pai. Nós não achamos, Pai. Nós tentamos em entretenimento, nós tentamos na imoralidade, nós tentamos em amigos, nós tentamos em relacionamentos, nós tentamos em dinheiro, nós tentamos em tudo, mas nada traz descanso à nossa alma, Pai. Nós queremos o Senhor.
A nossa alma tem sede de Ti, Pai, e nós desejamos o Senhor, assim como o nosso corpo deseja água, Pai. Nós temos sede de Ti, Senhor. Assim quero ver-te no santuário para contemplar a Tua força e a Tua glória. Senhor, a minha alma, Senhor, o meu coração, o meu ser deseja Te ver, Senhor. Ah, Deus, assim como Davi desejava Te ver no santuário, Senhor. Conhecer mais da Tua glória, da Tua grandeza, Senhor. Eu busco, Senhor, ansiosamente ter esses olhos iluminados por um pouco da revelação da Sua glória, Senhor. Ah, Deus, todos os dias, Senhor, todos os devocionais, Senhor, todo canto que eu entoo, Senhor, todo livro que eu leio é perseguindo Te ver, Senhor. Cada capítulo, cada versículo, Senhor, não é nada mais do que uma busca por Te ver, Senhor. Ó Deus, enxergar o Deus da palavra, Senhor. A revelação de Jesus na palavra, Senhor. Então eu Te peço, Deus, que quando nós abrirmos a nossa Bíblia, Senhor, quando nós abrirmos a palavra, que possamos ter vislumbres da Tua glória, Senhor. Leva, Senhor, a nossa comunidade, a nossa igreja, todos os que estão assistindo, Senhor, a ter profundidade, Senhor, a ver aquilo que Davi viu, Senhor. O Teu santuário, eu creio, Senhor, que ele viu aquilo que acontecia nos céus, Senhor. Ah, Deus, amplia a nossa visão, Senhor. Eu quero Te ver, Senhor, para contemplar a Tua força e a Tua glória, Senhor. Para contemplar, Senhor, aquilo que Isaías viu, aquilo que João viu, aquilo que Moisés viu, Senhor. Nós queremos contemplar. E eu também Te agradeço, porque eu sei que o caminho está aberto, Senhor. Obrigado, Senhor, porque esse caminho é possível para nós, Senhor. Não é algo distante a nós, não é algo inacessível, Deus. Ah, Deus, obrigada, Senhor. Porque toda a nossa vida é para Te encontrar, Senhor, e para Te ver, Senhor. Porque Tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios Te louvam. Como um resultado da revelação de quem Você é. Como resultado de conhecer a Tua graça, a Sua bondade, o Seu amor. Como resultado disso, Senhor, nossos lábios louvam o Teu nome. É porque Te conhecemos, é porque Te contemplamos, é porque Te buscamos, que nós conseguimos louvar o Teu nome com alegria, Senhor. Que a nossa boca, Senhor, se encha de louvor, Senhor. Que a nossa boca se encha de elogios ao Seu nome, Senhor. Porque Você é digno desse elogio, Senhor. Nós queremos Te conhecer mais, Senhor. Nos leva para esse lugar de ter olhos abertos e de contemplar quem Você é, para que nós possamos conhecer mais dessa graça, dessa bondade, desse amor que é melhor do que a vida, e que a nossa vida seja uma vida de lábios cheios de louvor, Senhor. Tira de nossa boca murmuração, reclamação, Senhor. Tira da nossa boca só falar das nossas preocupações ou dos nossos dilemas pessoais, Senhor. Mas enche a nossa boca de louvor, Senhor, de gratidão, Senhor, porque nós sabemos, porque o Senhor revelou quem Você é, Senhor. E por isso nós somos gratos e Te louvamos, Senhor. Verso 4, assim eu Te bendirei enquanto viver. Em Teu nome levanto as mãos. Ah, Senhor, nós queremos Te bendizer hoje aqui em família, Pai. Senhor, nós queremos Te bendizer, Te louvar, Te adorar. Pai, nós queremos Te bendizer por tudo que o Senhor nos deu e por tudo que o Senhor não nos deu, Pai. Nós queremos bendizer o Senhor, Pai, em todos os dias, Pai, de conforto, de saúde, mas nós queremos Te bendizer na provação, Senhor, e nos momentos de angústia, Pai. Nós queremos Te bendizer, Pai, porque Tu és um Deus bom, Senhor. E o Senhor não retém nada de bom para os Seus filhos, Pai. E tudo que o Senhor deseja que nós tenhamos, o Senhor tem nos dado, Pai. E nós queremos Te bendizer enquanto a gente viver, Pai. Pai, enquanto não tiver vida, Senhor, em nós, nós queremos Te bendizer, Pai. Nos perdoa, Senhor, por todas as vezes que nós não abrimos os nossos lábios para Te bendizer, Senhor.
E nos ensina, Pai, a estar satisfeito no Senhor, Deus. Ensina-nos, Pai, a viver uma vida que glorifica o Teu nome, não só com os nossos lábios, mas que as pessoas ao nosso redor possam contemplar alguém satisfeito em Ti, Senhor. Pai, os nossos lábios servem para isso, as nossas mãos servem para isso, Pai, para serem levantadas diante do Senhor e dizer: muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, em nossa história, em nossa vida, Pai. Como de saborosa comida se farta minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. Senhor, estar na Tua presença farta a nossa alma de uma forma que nenhum alimento pode satisfazer, Senhor. Ah, Deus, é melhor estar no banquete da Tua mesa, Senhor, do que em qualquer outra mesa, do que em qualquer outro banquete, Senhor. Ah, o Senhor é o nosso pão, o Senhor é o nosso alimento, o Senhor é o pão da vida, Jesus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor farta a nossa alma, Senhor. Ah, eu tomo esse versículo também como uma promessa. Quando nós nos achegamos ao Senhor, não nos falta alimento, Senhor, não nos falta satisfação. Obrigado, Senhor. Obrigado, e como resposta, Senhor, existe júbilo nos nossos lábios. A nossa boca se abre e te louva, Senhor, porque a nossa alma está satisfeita em quem o Senhor é. Ah, Deus, obrigada, Senhor, obrigada, porque o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é o nosso alimento. Se nós temos a Ti, nós temos tudo o que nós precisamos. Todos os nutrientes, Senhor, todos os nutrientes que nos dão vida estão em Ti, Senhor. Obrigado, Senhor, obrigado, obrigado. E eu te peço que esse lugar de banquete, Senhor, não nos falte, Senhor. Que nós estejamos nesse lugar todos os dias, nos alimentando todos os dias, Senhor. Em nome de Jesus. De Ti me recordo e em Ti medito durante as vigílias da noite. Senhor, que o Senhor nos leve para esse lugar, Senhor, de meditação, Senhor, da Tua palavra, Senhor, de quem Você é, Senhor. Baseado, Senhor, na revelação de quem Você é, Senhor, do louvor que está em nossas bocas, Senhor. Nós queremos nos recordar de Ti, Senhor, nós queremos meditar, Senhor, em quem Você é, Senhor, durante as vigílias da noite. Senhor, por muitas vezes nós estamos cheios de afazeres, Senhor, e o nosso fim do dia já é cansativo, Senhor. Mas nós queremos, Senhor, estar abertos, Senhor, a meditar em Ti, estar disponíveis a ser acordado por Ti, Senhor, a ser acordados por Ti para poder devolver a Ti, Senhor, a nossa oração, Senhor, a nossa meditação, Senhor. Faça isso mais uma vez, Senhor. Quantas vezes nos acordou, Senhor, para que possamos nos relacionar contigo, Senhor. Nós temos saudades disso, Senhor. Nós queremos, Senhor, meditar, Senhor, continuar nos aprofundando em Ti e na revelação de quem Você é, Pai. Porque Tu tens sido o meu auxílio. À sombra das Tuas asas eu canto de alegria. A minha alma pega-se a Ti, a Tua mão direita me ampara, Pai. Ah, Senhor, o Senhor tem nos sustentado, Senhor. Senhor, nós queremos meditar na vigília da noite, Pai, porque o Senhor é nosso auxílio, Pai, e nós estamos à sombra das Tuas asas, Pai. Nós cantamos de alegria e, Senhor, nossa alma apega-se a Ti, Senhor, e a Tua mão direita nos ampara, Pai. Obrigado, Senhor. Pai, eu queria te agradecer pela Tua palavra, Senhor. Senhor, obrigado porque eu sei que homens e mulheres, Senhor, entregaram a vida deles, Pai, para que esse livro estivesse nas nossas mãos hoje, Pai. Obrigado por ter protegido o texto sagrado, Pai. Obrigado porque hoje nós temos tanto acesso, Senhor, e nós até te pedimos perdão por não usufruir mais disso, Pai. Mas nós amamos a Tua lei, nós amamos a Tua palavra. Ensina-nos, Pai, a encontrar Cristo, a revelação do Senhor, Pai, na Tua palavra. Ensina-nos a orar a Tua palavra, Pai. Senhor, eu clamo por uma comunidade, Senhor, que ora. Uma comunidade que ora. Mas eu quero mais, Senhor, eu clamo por uma comunidade que ama orar, Senhor, que tem prazer nesse lugar, Pai. Senhor, nós não queremos apenas a disciplina, Pai, mas nós queremos essa disciplina prazerosa de nos deleitar no Senhor, Pai. Senhor, nos ensina a encontrar a delícia
a delícia eterna, Pai, que é estar diante do Senhor, Pai. Ensina-nos a orar a Tua palavra, Senhor. Esse é o nosso pedido no nome de Jesus. Amém e amém. E olha, e é assim que a gente fica um grande tempo aqui orando e enquanto você está orando, Deus está falando com você e você está meditando na palavra, você está sendo transformado. E eu queria desafiar você, da família de Descope, todo mundo está assistindo, a orar a palavra de Deus, a pegar os salmos, a pegar principalmente os textos que falam, descrevem Jesus, partes de Apocalipse, é muito poderoso. Pegue esses textos, começa a orar, começa a meditar, faça isso em família, faça isso como um casal. Eu tenho certeza que isso vai mudar e transformar completamente a sua vida. Ó,